Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira, com perguntas fantásticas que a gente precisa realmente dar uma olhada, né? E hoje a gente tem duas perguntas assim que eu achei incríveis. A primeira é a seguinte: que orientação o doutrinador deve dar a esses espíritos que se dizem sofrendo porque não pagaram promessas a santos feitas em vida e pedem para mandar celebrar missas, acender velas, rezar ofícios ou queimar incensos, etc. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é a seguinte: e quando o espírito comunicante receita para o paciente que está sendo tratado na desobsessão banhos de sal, chás extravagantes, xaropes e práticas estranhas, como o doutrinador deve recebê-las? E aí, Wanderley Pereira nos preparou as respostas. Então, vamos recapitular a primeira pergunta. Que orientação o doutrinador deve dar a esses espíritos que se dizem sofrendo porque não pagaram, promessas a santos feitas em vida e pedem para mandar celebrar missas, acender velas, rezar ofícios ou queimar incensos, etc. E aí, a resposta é a seguinte: o médium Divaldo Franco comenta em Diretrizes de Segurança, um livro, ser inevitável que muitos espíritos, que são as almas dos homens que estavam habituados às tradições dos cultos externos, rituais e místicas, a que se afeiçoaram nas experiências religiosas, para essas almas, que elas retornam, elas vão retornando, elas estavam habituadas e retornem do além-túmulo, fazendo pedidos e recomendações absurdas quanto a uma aparente necessidade dessas manifestações de crenças baseadas nos dogmas e fórmulas exteriores. Allan Kardec formulou aos espíritos codificadores a seguinte pergunta na questão 553 de O Livro dos Espíritos. E a pergunta era a seguinte: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E aí a resposta dos espíritos foi a seguinte: todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Por isso, essa foi a resposta dos espíritos, para Allan Kardec. Por isso, conclui Divaldo Franco, seguindo o raciocínio inicial da sua abordagem nesse livro Diretrizes de Segurança: qualquer manifestação de culto externo, por desnecessária, é de segunda ordem, não merecendo maior consideração no que tange à educação mediúnica. Fecha aspas. E aí, continua Wanderley Pereira: nós achamos assim que o doutrinador não deve alimentar essas ilusões no espírito inconsciente, mas antes persuadi-lo quanto aos deveres e responsabilidades do verdadeiro crente. Mas isso o fazendo fraternalmente e não com um sentimento de presunção, nem de querela, nem de imposição. É ótimo, né? E aí vem a segunda pergunta: e quando o espírito comunicante receita para o paciente que está sendo tratado na desobsessão banhos de sal, chás extravagantes, xaropes e práticas estranhas, como o doutrinador deve recebê-las? E aí vem o nosso amigo Wanderley Pereira e diz o seguinte: com muita cautela, uma vez que esse tipo de orientação apenas demonstra tratar-se de entidades sem maiores conhecimentos, ainda apegada a crenças e superstições que estão na base da cultura socio-religiosa. Por ingênua ignorância ou maldade mesmo, há espíritos que se aproveitam dessas sessões para continuar iludindo os homens sobre as chamadas curas milagrosas, ritos e práticas bizarras
que atendem plenamente aquelas pessoas que preferem as fórmulas mágicas. O uso, por exemplo, da água benta, a recitação de oblatos sacramentados, ao racional dever de se melhorarem pelo esforço digno e o combate sem trégua às suas imperfeições. E aí, abrindo aspas, ele cita o seguinte: o homem procura sempre soluções milagrosas para as suas aflições, para suas angústias ou dificuldades físicas, esquecidos de que tais efeitos decorreram de suas ações nesta ou noutra vida. Fecha aspas. Adverte-nos um trecho do curso de Educação Mediúnica, nas edições da FESP, desculpa, gente. E acrescenta que, por ser o homem imediatista, ele tem às vezes uma visão infantil de Deus. Acredita que Deus faz concessões sobrenaturais, não conseguindo visualizar a diferença fundamental entre a verdade das leis divinas e suas crenças interesseiras. Tanto as entidades como os encarnados que se prendem a essas práticas precisam do esclarecimento. Temos aí a necessidade de uma dupla doutrinação. Pois é, gente. Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.